Pois é, queridos amigos, voltando então aqui no tutorial aí de como editar podcasts usando o Sony Vegas. Se você não assistiu o outro vídeo, por favor assista, tá aqui na playlist. Lá eu explico como modificar o layout, né, do Sony Vegas para ele editar, para ele ficar mais clean e facilitar aí a edição de áudio. E ensinei também como importar os seus arquivos de áudio para dentro do programa, certo? Hoje eu vou ensinar aí algumas ferramentas que são fundamentais na hora de fazer a edição aí dos seus arquivos de áudio, certo? E, e que são fundamentais no final das contas aí para o podcast, certo? A primeira não é necessariamente uma ferramenta, mas seria aí uma espécie de habilidade, entre aspas, que a gente precisa desenvolver no decorrer da nossa edição, tá? Aqui, como você pode ver, ó, eu aumentei e subi, tá, a track. É só você colocar o mouse aqui, ó, clica, segura e você consegue abaixar e subir, tá? Vou deixar ela mais larga porque eu vou falar sobre essas ondas de áudio aqui e o que mais ou menos significa cada coisa, né? E por que a gente precisa se acostumar a ela durante a edição de áudio. Bem, antes de falar sobre isso, é legal a gente observar que se você mexer com o scroll do mouse para frente e para trás, você consegue dar zoom nessa onda sonora ou na track que você está editando, certo? Então, ó, repara, aí eu consigo dar zoom nela, eu consigo tirar o zoom dela, né? Do jeito que eu bem entender. Isso é bom porque às vezes você quer editar só um trecho, você quer saber o que aconteceu com mais detalhe num certo trecho, então esse zoom ele é bastante interessante, certo? Vamos deixar o zoom dessa maneira, porque eu quero explicar para vocês o que que é, como é que funciona mais ou menos a onda de áudio. Se você nunca mexeu com áudio, você não sabe, é legal que você tenha mais ou menos a noção. Isso aqui é bem simples, cara, bem óbvio e bem intuitivo, tá? Quando você não tem ondas sonoras, tá? Quando tem uma linha reta assim, é porque a gente tem um espaço de silêncio. Então, se eu der play aqui, você não vai escutar absolutamente nada, olha só. Tá vendo? Você escuta apenas o som ambiente, muito baixinho, tá? Então, é ideal que a gente corte esse espaço de silêncio aqui entre uma fala ou outra, principalmente porque esse espaço de silêncio é muito grande, tá? Outra coisa que você precisa entender são esses picos, ó. Tá vendo? Quando a onda ela fica mais fininha e mais alta, ó, tá? O que é isso daqui, ó, tá vendo? Acontece bastante. Se você diminuir o zoom bastante, você consegue ver que tem várias delas grandonas, ó. Tá vendo? O que pode ser isso daqui? Isso daqui, ó, pode indicar que alguma coisa no seu áudio aconteceu, tipo um T que saiu mais alto, um P, sabe? Barulho de P, barulho de T, às vezes manipulação do microfone, às vezes clique do mouse, respiração errada, tá? Então é legal você passar aqui e ver o que aconteceu, risada, tá? Risada, normalmente, quando tem muitos desses seguidos é porque tem uma risada, ó. Tá vendo aqui? Aqui provavelmente, isso aqui é um áudio do Além do Hype cru, tá? Que eu não editei, um episódio, um esboço de um episódio cru. Então, eu não sei muito bem exatamente o que tá acontecendo aqui, ó. Que eu tinha falado aqui, por exemplo, provavelmente deve ter uma risada aqui, né? Deve ter outra risada aqui. Eu acho que aqui deve ser mais provável. Que vamos dar um play, vamos ver o que aconteceu. Provavelmente um estágio obrigatório da faculdade, não tinha muito. Não, não tem. Ali não tem risada, tem só bastante P e T, né? Estágio obrigatório da faculdade, né? Então são bastante T's, entendeu? Então é legal você se acostumando com isso durante a tua edição, porque cada linha de áudio de cada participante vão ter características muito padrões assim de cada participante. Se você acabar prestando atenção em como as ondas do áudio dele se comportam, facilita a tua edição e você sabe o que você tem que tirar ou não dali, né? Ouvindo bastante, você consegue perceber se existe erro, se existe manipulação de microfone. Ó, essas bem pequenininhas, tá vendo? Ó, não sei se vocês conseguem ver, que tem um tracinho bem pequenininho. Isso aqui provavelmente manipulação de microfone, ó. Aqui também. Aqui com certeza, ó. Não é tão pequenininho, mas tem vários. Que vamos dar um play que vocês vão ver se vocês conseguem ouvir. Olha lá, tá vendo? Na verdade era um vício de falo, né? Então, isso aqui tudo tem que ser tirado na hora da edição. Então é legal
quando você lê isso daqui com mais facilidade, quando você pega bastante prática, que você já está entendendo o que está acontecendo no áudio, isso facilita demais o teu trabalho, porque você não precisa necessariamente ouvir, né? Você pode ouvir direto isso daqui, sem ouvir as outras partes, e saber se você tira ou não, tá? Se for, por exemplo, uma linha dessa, vamos dar um zoom aqui de novo. Se for, por exemplo, uma linha dessa, separada de um seguida, né, de silêncio, com certeza isso daqui é alguma falha do microfone, alguma coisa assim, certo? Isso aqui é bom também, porque, por exemplo, quando você vai sincronizar os áudios, né, e daí durante a gravação você dá uma palma, você dá uns 20 segundos de silêncio, ou você dá um clique com, sei lá, o dedão, você consegue sincronizar olhando aqui, ó, o que está acontecendo nas formas das ondas do teu áudio, entendeu? Então é importante você entender esse padrão, né? Isso aqui é com a prática você vai entendendo, né? E tentar ver como cada participante do teu podcast se comporta, beleza? Às vezes vai ter participante que vai fazer muito ruído, principalmente ruído externo, né? E é melhor você ver o que está acontecendo e tirar manualmente isso do que utilizar aquele limpador de ruídos, né? Que tem principalmente no Audacity, né? Aquilo ali acaba com o seu áudio, deixa a qualidade do seu áudio horrível. Então eu recomendo, né? Que você faça isso de maneira manual, tá? Ou preste atenção bastante aí na tua captação de áudio. Isso facilita bastante também na hora de editar. Mas essa parte de captação de áudio, de limpeza de áudio, a gente fala mais pra frente, certo? Essa é a primeira ferramentinha aí. A segunda é o corte de áudio, né? Que isso sim é fundamental. Então vamos supor, pô, como é que eu vou editar isso aqui? Como é que eu tiro essa parte aqui, por exemplo, que é um silêncio grandão e separo ela, né? Bom, aqui, pra gente cortar o áudio, você pega aqui o cursor, né? Escolhe aonde você quer cortar e aperta a letra S. Então repare que se eu apertar a letra S, aqui, olha só, ele corta o áudio e aí segurando esse arquivo, ele transforma como se fossem dois arquivos agora. Ó. Então tá vendo que a seleção tá amarelinho aqui, porque essa parte está selecionada, essa parte inteira. Se eu apertar aqui, porque essa parte inteira tá selecionada. E aí, dando esse zoom aqui, eu posso arrastar, ó, essa parte selecionada, assim como eu posso arrastar essa parte selecionada aqui. É assim que se faz o corte. Tá? É simples. Inclusive, eu posso trocar de faixa. Por exemplo, eu quero que essa introdução aqui, né, fique na faixa de baixo, porque eu quero mexer no volume dessa aqui, por exemplo. Um exemplo. Então, ó, eu só arrasto lá para baixo e já automaticamente cria outra faixa. E aí eu tenho duas faixas para trabalhar, né, de maneira um pouco mais organizada, certo? Vamos voltar lá aqui para cá e deletar essa track aqui, certo? Outra coisa, vamos supor, eu fiz o corte aqui, mas eu ainda tenho silêncio aqui. Então, o que significa? Significa que tem uma fala aqui e depois um silêncio grandão. Né? E se eu quiser juntar essa fala com essa aqui sem um grandão, não vai adiantar nada, porque o silêncio ainda está aqui. Eu posso ir cortando manualmente isso daqui, mas eu não recomendo. Né? Se você encostar, olha só, no cantinho aqui da tua track, ó, tá vendo que aparece essa setinha dupla aqui, Trim Event End, tá vendo? Se você segurar aqui com o mouse e arrastar, ó, né, pro outro lado, que evidentemente se arrastar para frente, ó, ele vai criando, ele volta o áudio, né? Você arrastar, você consegue deixar até o limite ali, né, da tua fala de áudio. A mesma coisa aqui, ó. Arrasto para cá, no caso para frente, né? Deixo até o limite do áudio e aí eu posso juntar e pronto, eu já não tenho mais intervalo entre uma fala ou outra, né? Se eu for dar o zoom, eu vejo que tem mais algum intervalo, ó. E você vai fazendo um ajuste fino, né? E vai ouvindo isso daqui, né? Até você ficar satisfeito, né? Claro que eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não estou ouvindo o áudio, né? Mas isso aqui é só para dar um exemplo de como eu colo um áudio com o outro sem deixar esse espaço de silêncio, tá? Precisa tirar todos os silêncios do seu áudio? Não sei, né? Vai depender do seu estilo, vai depender do ritmo que você quer dar para o teu podcast, tá? E isso também é um assunto para mais para frente, né? Ritmo e estilos de edição, tá? Essa é a ferramenta talvez mais importante e a principal aí na hora de você editar o seu podcast, certo? A outra ferramenta é bem simples essa, né? Do S de corte, né? Então vamos para a outra. A outra é um pouco mais complicada, né? Mas ela é talvez mais importante até do que o corte, que é o envelope de volume,
tá? Aí você tá pensando assim, mas Gabriel, eu não posso modificar o volume aqui na track, como você tinha falado no vídeo anterior? Sim, você pode, mas qual que é a diferença? Aqui você modifica o volume para a faixa inteira, para a track inteira, certo? Quando você cria um envelope de volume, que eu vou mostrar agora como é que cria, aí você aperta a letra V, olha só, tá vendo? Que ele criou aqui uma linha azul, ó, tá vendo? É que a minha eu já tinha editado ali atrás, ele criou uma linha azul. Tá vendo que ele criou uma linha azul aqui? Essa linha é a linha de volume, de um envelope de volume, onde você pode modificar em partes específicas do teu áudio, né? E você pode manipular ela de todas as formas que você quiser dentro desse espaço de áudio que você quer, certo? Para isso você cria pontos, ó. Aqui tem um ponto, certo? Aqui tem outro ponto que eu tinha criado antes, tá? Eu vou criar outro ponto aqui no meio. Para criar outro ponto aqui no meio, você tem duas opções. Você pode dar um duplo clique, certo? Tá vendo, ó? Criou outro ponto. Ou você pode, eu vou criar outro ponto aqui, com o botão direito do mouse, olha só, adicionar ponto. E aí ele cria um outro ponto, certo? E aí como é que isso aqui se comporta? Isso aqui, ó, pensa que isso aqui é o volume, né? Então se você clica aqui com o botão esquerdo e põe para baixo, ó, você está diminuindo o volume e você está aumentando o volume entre dois pontos, certo? Então o que está acontecendo aqui? Entre esse ponto e esse ponto, o volume está aumentando nessa progressão aqui, ó, de pouquinho. Dentre esse ponto e esse ponto, o áudio está diminuindo nessa progressão aqui, e aqui o áudio até esse ponto e o resto da faixa, ele continua normal, tá? Vamos ouvir para ver como é que ele se comporta, se é desse jeito mesmo, vamos lá. Esses dias do nada eu lembrei da tia Dani. Ela foi uma assistente de sala quando eu tava na segunda série. Ah, tia Dani. Ela quase nunca falava, ficava assim. Viu? Reparou? Foi sutil porque, enfim, a gravação do meu microfone, ela permite eu aumentar bastante esse volume aqui. Mas se você notar, ele aumentou e diminuiu bastante. Se eu colocar aqui até zero, né? Eu acho que você consegue perceber melhor. Então eu vou pôr aqui até a ligação dessa faixa e vamos ver como é que esse áudio se comporta. Para você ver que ele vai abaixar o volume nessa progressão que eu escolhi. Nessa velocidade, né? Então ele vai de pouquinho. Vamos lá. Olha só. Ela quase nunca falava. Ficava sempre quietinha ali na sua... Ela quase nunca falava. Ficava sempre quietinha. Tá vendo? Diminuiu nessa progressão, né? E aqui todo o som vai ficar mudo, certo? Se eu clicar duas vezes aqui de novo, eu acho que ele volta ao normal, tá vendo? Ele volta ao normal, aqui volta ao normal, e aqui a gente tem o volume, de novo, padrãozinho. Para que isso daqui é importante? Isso aqui é importante para você criar efeitos como fade in, fade out, né? O som vai diminuindo de pouquinho, vai subindo de pouquinho. Fazer transições de trilha sonora, fazer transições de voz, fazer aquele começo de áudio um pouco mais suave, mais sutil, né? Então você pode brincar com o áudio criando esses envelopes aqui, né, de áudio, sem precisar ficar mexendo no volume inteiro da faixa, certo? E essa ferramenta aqui é a principal do teu podcast, né? Principalmente porque a edição ela é sobre isso, né? Você dá uma cara, né, para o seu programa, e essa ferramenta aqui ela é excelente para fazer esse tipo de coisa, inclusive de transições mais suaves, certo? Essa aí então é a ferramenta de envelope de volume, beleza? Que é super importante. Então o que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu a ler um pouco, né, essas ondas e perceber que talvez exista um padrão. Deixa eu deletar essa master daqui, não sei porque ela tá aqui, bom, não dá. A gente aprendeu também a mexer aqui, né, dar zoom nessa ferramenta, aumentar aqui, né, dar esse zoomzinho aqui. Aprendemos a cortar com a letra S as nossas faixas de áudio e aprendemos também a colocar envelope de volume, certo? Então esse aí foi mais um vídeo aí do tutorial de Sony Vegas aí para você poder editar o seu podcast usando o Sony Vegas, certo? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você curtir aí. Eu sei que é chato falar isso, todo mundo tá mais do que sabendo do que tem que fazer, mas curte o vídeo e tenta compartilhar aí dentro da comunidade podcaster. Se você
conhece alguém que queira editar. Se você chegou aqui de paraquedas e nem sabe o que é um podcast, depois me fala aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo explicando mais ou menos o que é. E qualquer dúvida nas caixas de comentários. E sugestões, enfim, temas que eu possa estar explanando aqui. Certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.